A paz do Senhor, queridos. Entrando aqui para mais uma palavra, mais um momento com Deus. Peço que fique conosco. Assista o vídeo até o fim. Não veja ele pela metade. Ajude a esse vídeo chegar mais longe, porque quando você assistir um vídeo pela metade ou um pouco, o YouTube entende que não é relevante o conteúdo. E o que trazemos aqui é a palavra de Deus. Talvez você conheça alguém que esteja precisando ouvir uma palavra. Ajuda-nos a evangelizar. Seja um propagador da palavra de Deus junto conosco. Amém, queridos? Deixa seu like, ali seu amém. Nos ajude a compartilhar o vídeo também. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Amém? O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecares, tendes o advogado no céu. Sabe, queridos, tem momentos da nossa vida que passamos por tribulações, passamos por tentações, somos humanos, sujeitos ao erro. É claro que eu não estou aqui fazendo apologia ao erro. Eu não estou aqui dizendo que isso é uma licença para você andar com a vida errada. Não é licença para pecar, não, queridos. Mas eu já ouvi quantas pessoas chegarem para mim e dizer assim: eu pequei, para mim não tem mais solução. Deus, ele não se importa mais comigo, Deus não gosta mais de mim, porque eu errei, porque eu pequei, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Sabe, queridos, quando Jesus estava na cruz, em meio àqueles dois, como eu posso dizer, os dois que estavam ali para morrer junto com ele, que eram malfeitores. Eu não sei que tipo de crime eles tinham cometido, porque a Bíblia não esclarece bem ao certo, mas talvez ladrões, talvez assassinos. Mas qual a diferença entre os dois? Um deles zombou de Jesus, porque na opinião dele, Jesus, ele não era alguém que poderia salvá-lo, que era só mais um indo para a cruz pagar por seus crimes. Talvez ele acreditasse que mesmo que ele pedisse misericórdia, ele levaria um não, porque ele sabia da condição dele, ele sabia o que ele tinha feito. Então, sabe aquilo, já que tá, que vá, né? Já que não tem solução, não faz sentido. Então ele usa ali de arrogância, falando com Jesus para que ele descesse da cruz e salvasse a si próprio e a eles. Ele não teve a humildade de suplicar a Jesus, diferente do outro. O outro olhou para Jesus e disse assim: quando entrares no teu reino, lembra de mim. A humildade. Talvez nenhum dos dois tivesse a plena certeza de que Jesus era realmente o Filho de Deus, mas um deles teve a humildade, porque ele viu ali uma chance, no último momento da vida dele, de suplicar para que o Cristo o salvasse. Nos nossos dias, já conversei com muitas pessoas que agem como o primeiro ali.
o ladrão que a Bíblia descreve ali, que fala sobre que ele zomba de Jesus por causa de alguma coisa que fez, acha que não tem mais salvação, que para ele não tem mais jeito, então ele vai continuar fazendo coisa errada e cada vez mais pior. Ah, porque para mim é só inferno, porque agora então não tem mais jeito. E não é assim. A Bíblia também nos fala para que aquele que está em pé olhe para que não caia. Já o apóstolo Paulo vai dizer assim, que não é para pecar, mas se acaso pecares, tendes um advogado no céu. Você tem alguém que se importa com você, que morreu por você, que está pronto a perdoar os teus pecados. Basta você ter humildade, contar para ele o que você fez, não que ele não tenha visto, mas a tua humildade. Um coração sincero e quebrantado na presença de Deus, Deus não deixa nenhum na mão. Quando você faz algo de errado e você tem consciência que fez aquilo de errado, você vai e pede perdão para Deus, Ele te perdoa. Deus hoje bate a porta do teu coração. Eu não sei o que foi que você fez ou deixou de fazer, mas o Espírito Santo diz para você que Deus está pronto para te perdoar. Para de dizer que não tem mais jeito para você, que tudo acabou. Ah, mas você não sabe quem eu fui, o que eu fiz, eu deixei de fazer, a sociedade olha para mim assim, assado. Eu não estou perguntando isso. E imagina Jesus, Ele não quer saber o teu passado. Quando aquela mulher foi levada até Jesus, a prostituição, se a mulher fosse pega em adultério, ou se prostituindo, ela tinha que ser apedrejada. Mas vemos ali, queridos, que a mulher tinha que ser apedrejada, mas e quem estava com ela? Talvez os que estavam ali para atirar pedra nela, talvez eram os mesmos que iam se deitar com ela. Jesus, como conhece o coração de cada um de nós, Ele continua escrevendo na areia. Quando eles interrogam, fazemos o que com essa mulher? Jesus simplesmente pergunta a eles, se aqui qualquer um de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um tem consciência do que faz, cada um tem consciência dos pecados que cometeu, mas por muitas vezes é mais fácil apontar o erro dos outros do que olhar para dentro de si. Já vi, queridos, é lastimável, mas pessoas em cima de altares, apontando a vida de um e de outro, mas a vida dele, lá no escondido, onde ninguém vê. Só misericórdia. Se hoje você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, talvez essa seja a tua última chance. Deus fala com você nesse momento. Entrega o teu caminho ao Senhor. Abra o teu coração para Jesus. Peça para Ele entrar. Para Ele, não deixa nenhum espaço, não faça nada. Sabe, queridos, eu ouvi uma história um tempo atrás que alguém convidou Jesus para a casa dele. Quando Jesus chegou, ele ficou muito feliz. Mas ele recebeu Jesus na sala. Jesus pediu para visitar as outras partes da casa dele, ele não quis. Não, Jesus, vamos ficar aqui conversando, vamos ficar aqui e tal. De repente bateu a porta da casa dele o inimigo.
Ele foi e mandou ele sair. E entrou para dentro. Jesus contemplou aquilo e ficou quieto. E sucedeu que por várias vezes o inimigo vinha e batia, e ele já estava incomodado e se irritando. Você não está vendo que Jesus está aqui comigo? Não vem atrapalhar. Jesus olhou para ele e falou assim: filho, me mostra o restante da tua casa. Jesus, eu não quero que você vá lá. Se você me mostrar o restante da tua casa, o inimigo não te perturbará mais. Quando ele mostrou, ele se envergonhou do que ele tinha no quarto, do que ele tinha em outras peças da casa, coisas escondidas. Sabe, queridos, Jesus, ele quer fazer morada no nosso coração. Quando eu era criança, eu ouvia muito pregadores dizer assim que Jesus ele não é açougueiro. O Espírito Santo não é açougueiro. Ele não quer só teu coração. Ele quer transformar a tua vida. Muita gente se apega naquela passagem que fala assim: venha como estás. Porque Jesus ele não olha pela aparência. Sim, Jesus ele não olha pela aparência. Jesus ele não vai te desprezar porque você talvez seja um alcoólatra, um drogado, prostituta, não importa o que você está fazendo, talvez um assassino, um ladrão, independente do que você faz, que você sabe que desagrada a Deus. Quando Jesus chama, ele não chama perfeitos, ele não chama os sãos, ele chama aqueles que querem redenção. Ele veio para aqueles que estão doentes, não para aqueles que são sãos. O que isso quer dizer, queridos? Aquele que precisa de Jesus, é para esses que ele veio morrer na cruz. Isso inclui toda e qualquer classe de pecado. Apenas um pecado contra o Espírito Santo que não tem perdão, o restante tem. Queridos, quando convidamos Jesus para a nossa vida, temos que deixar ele entrar no nosso coração e fazer a transformação. Porque a palavra também vai nos dizer assim que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia da sua vinda. O que isso quer dizer, queridos? Quer dizer que se Jesus te chamou, você veio como estava, mas a partir do momento que você começa a seguir a Jesus, você começa a dar os primeiros passos de fé. No começo do renascimento em Cristo, você é como um bebê na fé. Você não conhece a palavra, então vai ser aos poucos que você vai conhecer Jesus. Mas a palavra de Deus também nos diz assim que nós devemos conhecer Jesus e prosseguir conhecendo Ele. Por quê? Porque na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos pedir a Ele para ter o caráter igual ao dele. Alguém que tem caráter de Jesus não rouba, não mata, não tenta envergonhar o nome dele, porque ele já foi liberto daquilo. Tem muita gente que diz ser de Deus, mas o coração está cheio de mágoas. O coração está transbordando veneno, apontamento. Deus não se agrada disso, queridos. Que possamos nessa noite refletir sobre as nossas atitudes, olhar para dentro de nós e deixar Deus nos transformar. Deixar que Ele faça morada. Deixar que Ele transforme aquilo que é velho, tira para fora. Sabe, queridos, muitas vezes vamos orar e por muitas vezes reclamamos que o inimigo vem perturbar. Até muitos dizem assim: ah, mas eu vou orar, eu tenho retaliação. Não é que você tem retaliação. Sabe quando que a retaliação vem? É quando você não abre para Jesus curar o teu coração. Talvez tenha uma porta aberta que você abriu e você não fechou. E o inimigo aproveita dessas brechas, dessas portas abertas para entrar. E quando você vai orar, quando você vai falar com Deus, ele vem te perturbar.
Aí ele coloca sono para você não orar, para você não ler a palavra, ele perturba o teu sono, ele rouba os sonhos que Deus te dá. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está encontrando legalidade em você. Muitas vezes, do ladinho, onde está a Bíblia que você medita, está o teu celular, o teu computador, onde você entra. Onde você tem entrado? Em sites que Deus não se agrada? Aí você vai orar, você chora, você lamenta, Deus, por que essa situação não muda? Você já fechou as brechas? Deus não mora num coração contaminado. Você precisa abrir o teu coração para Jesus entrar e para Ele transformar todo o teu ser. Queridos, nós não vamos entrar lá com as vestes respingadas, com as vestes manchadas. Nós precisamos purificar o nosso coração, a nossa mente. Eu todos os dias, quando eu vou orar, eu falo para Jesus, Jesus, limpa tudo. Tira tudo que não te agrada. Por muitas vezes entramos em batalha, em luta, batalha espiritual, em luta, e não sabemos por que o inimigo vem com tudo contra nós. Por muitas vezes são coisas pequenas. Eu não sei no que o inimigo tem encontrado legalidade para entrar. Queridos, o inimigo não se cansa de nos atacar. Mas sabe por que às vezes ele tem êxito e muitas vezes não? Se você conseguisse ver como o reino espiritual age na nossa vida, aí você fala assim, mas quem sou eu? Por que vai se portar comigo? Eu tô quieto no meu canto. Não, você é uma alma preciosa para Deus. E se você tem uma alma preciosa, o inimigo quer. O intuito do inimigo é levar com ele o máximo de almas. O inferno tem fome, tem sede que não se sacia de almas. Porque o máximo que ele puder, o dele já está perdido. Então o que ele puder levar com ele, ele vai fazer. É só você olhar nos últimos dias, de 2 meses para cá, quanta gente já morreu, queridos. Eu não estou aqui para julgar quem morreu salvo e quem não morreu, mas quantos, queridos, nesses que morreram, vão passar a eternidade longe de Cristo. Quem sabe essa oportunidade que Deus está te dando para você rever a tua vida, para você colocar o teu altar em ordem. Deus fala com alguém aqui que Ele já falou para você, assim como Ele falou com aquele rei, que me foge a memória agora o nome dele, que Ele disse assim, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai viver. Mas o rei, assim que o profeta sai, o rei vira para a parede e ele diz assim, te lembras, Deus, quando eu andei na tua presença, quando eu fiz aquilo que era reto perante o Senhor? Lembra o que você tem para lembrar Deus hoje? O que você tem feito tem agradado o Espírito Santo ou tem afastado ele para longe de você? Perdão, queridos. O que você tem feito para Jesus? Como tem sido a tua caminhada nessa terra? Tem caminhado no caminho estreito, aquele que leva ao céu? Ou tem andado no caminho largo? Só há 2 caminhos, queridos, não dá para andar em cima do muro. Quem anda em cima do muro está sujeito a cair, e para o lado que cair ele vai ficar. Deus te convida hoje a um conserto, a uma reconciliação. Queridos, todos nós estamos sujeitos a cair, a tropeçar. Mas Deus, que é grande em bondade, misericórdia, compaixão e graça, Ele me traz aqui hoje para dizer para você, abra o teu coração para o Espírito Santo nesse dia. Deus pode mudar o teu cativeiro hoje. Aquela palavra de morte
que o inimigo decretou para a tua vida, Deus pode mudar hoje, assim como o Senhor fez para aquele rei, assim quando ele se humilhou, virando-se para a parede pedindo misericórdia, o Senhor o alcançou e deu para ele mais 15 dias de vida, e não foi simplesmente vida, foi vida com saúde. Deus tem para você um futuro glorioso, não joga fora. Não espera o dia de amanhã, o dia aceitável é hoje. Vem prosseguir conhecendo a Jesus, é tão maravilhoso. Deus conhece, queridos, todas as nossas fraquezas. Ele sabe o que está machucando o teu coração. Talvez o que está impedindo você, o que está te matando. Talvez essa enfermidade que se alojou em você. Talvez seja falta de perdão. Ah, mas você não sabe o que o fulano fez para mim, porque esse fulano eu ajudei, eu fiz isso, fiz aquilo, e agora ele só me fez mal, me retribuiu com mal. Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou, e mesmo assim, quando ele foi para a cruz, ninguém se importou em defendê-lo. E mesmo assim ele morreu e está de braços abertos esperando para te salvar, queridos. Quem somos nós para querer o perdão de Deus para as nossas vidas e não perdoar o nosso irmão, independente do que ele fez? Será que o que ele fez contra você é mais grave do que você já fez? Quando alguém chegou para Jesus e perguntou para ele assim: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes devo perdoá-lo? 70 vezes ao dia? 70 vezes? Jesus disse assim: não. 70 vezes 7. Isso todos os dias. Será que alguém tem pecado contra você mais do que 70 vezes 7 por dia? O perdão é essencial para aquele que quer alcançar a salvação. Deus quer te tirar desse leito hoje. Deus quer te curar. Mas o que está te matando não é essa enfermidade não, querido. O que está matando é essa mágoa que você carrega no teu coração dia após dia, alimentando o ódio. Você está dormindo com o inimigo, está acordando com o inimigo, você está carregando ele nas costas, enquanto a pessoa que te fez mal está por aí. Eu já vi pessoas que têm ódio de outras, um ódio mortal. Já teve pessoas que olhou para mim e falou assim: olha, eu não quero te ver mais na minha frente, eu não gosto de você. Por quê? Não tinha motivo. Simplesmente não gostava de mim. Falou assim: olha, se você me ver passando na rua, passe para outro lado que eu não quero ver você, porque senão eu vou te destratar na rua. Tá bom. Eu falei: mas você me perdoa, caso... Eu não quero ver você, sai da minha frente. Eu falei: ok, Deus te abençoe. Sabe, queridos, muitas pessoas nos odeiam de graça. Mas nós não somos melhores que Jesus. A Bíblia nos diz assim, que Jesus nos disse que no mundo nós teria aflição, mas era para ter bom ânimo, porque Ele venceu por nós. Ele venceu o mundo. E se Ele venceu e Ele está conosco, nós também vamos vencer. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele caiu, ele pecou. Mas por que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus? Se Saul, o antecessor dele, tudo o que ele fez foi sacrificar antes do profeta chegar. Fazia algo que não era para ele fazer. Deus mandou o profeta dizer para ele matar, eliminar todos os inimigos daquela guerra, inclusive o rei. Não era para trazer despojos, nada, porque Deus sabia o que estava por trás daquilo tudo.
Deus é o dono do ouro e da prata. E aqui dá para abrir um parênteses, tem muita gente pegando aquilo que não é seu e tá traindo para si maldições. Que Deus falou assim, ó, deixa para lá, mas tá aqui, ninguém tá usando, não importa, queridos, Deus tem mais para te dar. Deixa lá aquilo que Deus mandou você deixar fora, lança fora, lança fora. Talvez tenha trazido uma porta de ilegalidade dentro da tua casa, o inimigo vem e tá fazendo um arraso. Joga fora aquilo que Deus mandou você jogar fora. Voltando para a palavra, queridos. Saul, o pecado dele, da desobediência, talvez não tenha sido maior do que o pecado de Davi. Se for nomear aqui o que Davi cometeu, ele não só traiu, alguém estava disposto a dar vida por ele, que era amigo dele, não só soldado. Ele tomou a mulher dele e depois ainda mandou matar. Para encobrir o crime. Deus não passou a mão na cabeça dele. Ele pagou por esse pecado. Mas sabe qual a diferença de Saul e de Davi? Porque Davi, ele tinha um coração quebrantado. Ele era um adorador. Vemos na Bíblia quantos salmos dele adorando a nosso Deus. O que vemos sobre Saul? Um homem arrogante, um homem sem humildade, que quando Deus o destituiu do trono, ele tentou matar aquele que Deus tinha preparado para colocar no trono. Ao contrário de Davi, quando alguém quis tomar o trono dele, ele fugiu. Quando ele teve a chance de matar Saul, ele olhou e disse assim: ai de mim tocar no ungido do Senhor. Tem quantos que estão tocando no ungido do Senhor e depois não sabe por que vem as tribulações? Saul já era um homem rejeitado por Deus, um rei que Deus não queria mais. O pecado de desobediência, queridos, é pecado de feitiçaria. Deus, ele não se agrada. Talvez você está falando aqui, mas eu jejum, eu oro, eu busco, eu oro pela madrugada, eu estou fazendo jejum de quantos dias, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, Mas você está obedecendo a Deus? Você tem feito aquilo que Deus mandou você fazer? O pecado de desobediência, ele leva à morte. E morte sem Jesus. Davi, ele tinha um coração humilde. Saul era arrogante. Como tem sido o teu coração? Como o de Davi ou como o de Saul? Deus ama um coração sincero, que mesmo que tenha errado, abre o seu coração e diz: Jesus, eu pequei, realmente eu pequei. Mas eu preciso de redenção. Jesus, eu preciso de ti, eu não posso ficar assim. Eu estou pronto a pagar pelo meu erro, mas eu quero o teu perdão. Todos nós, queridos, temos as nossas fraquezas, ninguém aqui é perfeito. Quando você chegar à estatura de homem ou mulher perfeito, Jesus te recolhe. A questão é como nos posicionamos diante de Deus quando fazemos algo de errado. Enquanto estivermos aqui, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a todas as paixões desse mundo. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, compaixão, graça, longanimidade, Ele enviou seu Filho para morrer por nós. Quando você diz que o teu pecado não tem mais perdão, porque você, talvez, eu não sei que tipo de pecado você cometeu. Talvez você tenha matado, roubado, eu não sei o que você tem feito. Mas Deus, Ele tem misericórdia. Jesus, Ele morreu por você também. Se você pede para Deus socorro, Ele te atende. Deus não tem prazer na nossa morte sem Jesus, não, queridos.
Ele te chama ao arrependimento. Quando você peca e você confessa a Deus e você renuncia ao pecado, Jesus te lava no sangue dele. O Espírito Santo bata a tua porta hoje, ele quer caminhar com você, ele quer ser teu amigo. Jesus não é nenhum peguete para você buscar ele quando você precisa e quando você tá bem, você dá as costas. Não é um supermercado onde você vai comprar o que você precisa, depois vai para casa, se você tem o que você precisa, você não volta lá mais. Você não tem que pagar o preço simplesmente quando você precisa. Uma vida com Deus não é fácil. Você acha que você vai começar a orar, vai buscar Deus e não vai vir os levantes? Você acha que o inimigo vai ficar feliz de ver você buscando a Deus? Tem uma história que eu ouço desde criança. Um fato que aconteceu. Que foi contado quando eu era criança, às vezes ainda eu ouço essa história. Que alguém olhou num lugarzinho, tinha uma igrejinha pequena, mas cheia do poder de Deus, uma igreja. Logo próximo tinha um campo de futebol. Lá as pessoas estavam bebendo, estavam jogando, estavam se fazendo tudo que o inimigo gosta. Xingando, falando palavrão. E alguém olhou e viu lá apenas um demônio rondando aquele campo. Mas quando olhou para a igreja, aquela janela em volta daquela igreja estava minado de demônio. E alguém perguntou: por que na igreja tem tanto demônio? E lá, onde estão fazendo a vontade dele, não tem nenhum, só tem um, perdão. Alguém olhou e falou assim: é que lá já são dele, já estão fazendo a vontade dele. Escolheram fazer a vontade do inimigo. Agora na igreja, ali ainda não são os dele. O inimigo ele não vai tentar aquele que já está fazendo a vontade dele, não, queridos. Ele vai tentar derrubar aquele que está de pé. Precisamos andar vigilante. Porque a Bíblia nos diz que o inimigo anda no nosso derredor, buscando aquele no qual ele possa tragar. Ele não vai simplesmente atrás de você se você está fazendo aquilo que agrada a ele. Ele não está preocupado com isso. A preocupação dele é aquele que dá trabalho para o inferno. Um dia alguém me falou assim, porque eu disse que eu era pequena, eu não era nada, não era ninguém. E alguém olhou para mim e falou assim: você não é ninguém aqui. Nessa terra ninguém te conhece, mas tem 2 lugares onde te conhecem muito bem. Eu fiquei meio confusa no momento. Mas esse alguém falou assim: primeiramente, no céu, você é conhecida. Deus, ele te conhece muito bem. Agora tem outro que te conhece também, tanto quanto o céu e o inferno. Os demônios te conhecem. Quando eles olham para você, eles têm raiva de você, mas eles te conhecem. O inimigo ele fica estudando a cada um de nós qual que é a nossa fraqueza para ele vir nos atacar. Nós precisamos estar revestido, porque ele anda ao nosso derredor, mas ao nosso redor, os anjos do Senhor acampam ao nosso redor para nos proteger. O sangue de Cristo é sobre a nossa vida. Mas imagine assim, queridos, que é como um pai que numa casa coloca muros altos, alarme, segurança no portão, protege a casa toda para proteger o filho, que em volta tá cheio
de pessoas querendo feri-lo. Mas esse filho, ele escolhe abrir o portão e sair para a rua. O que você acha que vai acontecer com ele? Quando nós abrimos mão da proteção de Deus, nós ficamos à mercê do inimigo tocar nas nossas vidas. Não podemos abrir porta para ele, queridos. Nós precisamos estar debaixo da graça de Cristo. A sombra do Altíssimo, onde o inimigo não pode nos tocar. E como chegamos lá é através da graça de Cristo. Hoje Deus te chama ao arrependimento. Larga aquilo que você fez ou que você faz. O Espírito Santo me disse que tem pessoas aqui que não conseguem se libertar da pornografia. Não era isso que eu tinha intenção de falar, mas o Espírito Santo me disse para falar. Larga. É por aí que o inimigo está entrando. Ah, mas eu não consigo. Consegue sim. Deus é contigo. Deus, ele vai te ajudar a você se libertar. Você precisa parar com isso. Você está colocando a tua família em perigo. Não é só a tua vida que está em risco, a tua família também, porque o inimigo está encontrando legalidade. Você é o chefe dessa família, você precisa largar isso. Se arrepende enquanto é tempo. Ainda há tempo. Amanhã pode ser tarde demais. Amém, queridos? Que Deus venha falar fortemente nos nossos corações, porque Ele está pronto a perdoar, a nos libertar, mas precisamos dar lugar para Ele entrar. Amém. Deus abençoe.